semana passada o deles acabou. Eu falei, acaba. Mas hoje envolveram... Só olha se eu tô no vídeo lá. Gostei dessa posição aqui, eu acho que vai ficar legal. Vê se tá bom. Não. Não estou no vídeo? Tá, mas bem pouco. Vira bem pouquinho. Ou nem vira, na verdade. Não. E aí? Peraí. Aí, que tava pegando aqui, ó. Peraí, só pra você ter uma noção. Tudo bem que eu não sou você, né? Mas só pra você ter uma ideia. Não, tá top. Agora, peraí. Então, fechou. Peraí, senta. E tá gravando, né? Tá. Tá gravando? Ai, meu Deus, tá me gravando? Aí, pronto, agora ficou bom. O Fantástico é repórter por um dia. Eu fui Camila por um dia. Camila por um minuto, né? Não deu nenhum. Segundos. Ai, Deus do céu. Você não trouxe nem roteiro hoje, né? Deixa eu só anotar aqui que eu tenho que pensar. Olha lá. Olha lá. Falótica. Vamos mandar bala, tá, Paulinho? Deixa eu acabar a identificação. Aí você O já nome é. do outro é... Alance. E o... Navalha. Quê? Navalha. Fio da navalha. Nada, né? Pronto, mano? Mais do que pronto. Alô, Porto Ferreira e região! Quinta-feira, 29 de maio. É isso? Quinta-feira, 29 de maio. Meio-dia em ponto está no ar. Nós estamos atrasados um pouquinho, hein, Paulinho? 3 minutos. Meio-dia em ponto 3. Meio-dia em ponto 3. Você sabe por que nós estamos atrasados, Paulinho? Eu sei. Por quê? Porque o programa anterior atrasou pra acabar. Não, é que eu tô com a esposa sempre atrasa. Dessa vez ela não teve culpa, não, porque ela chegou antes que eu vi. É, nós chegamos antes. Era só para descontrair. E agora também já acabou meu final de semana. Estraguei em casa. Paulinho, e aí? Tudo bem, né? Frio, né? Ah, tranquilo, né? Tá gostoso pra comer uma feijoada, hein? Nossa mãe. Coisa boa. Acho que esse final de semana eu vou inventar alguma coisa assim. Um caldo, uma feijoada, né? É um caldo. Você sabe que eu sou bom na cozinha, viu, Paulinho? É? Sou muito bom na Eu também cozinha. sou. É. Olha o meu tamanho. Que maravilha. Gente, estamos hoje aqui, meio-dia em ponto. Eu trouxe ela novamente, doutora Camila, minha esposa. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? O que nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, implantes dentários. Implantes dentários, exatamente. Nós já soltamos ali, né, um pouquinho antecipado, convidando o pessoal para participar. Hoje um papo bem direcionado para implantes dentários. A Camila, para quem não sabe, ela é especialista em implante e prótese. Você sabe qual que é a diferença aí do implante da prótese, Paulinho? Olha, não. Não sabe. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, a gente vai discutindo. Se você tiver curiosidade, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, já comenta aí com quem precisa, porque a Quem gente vai tiver estar tirando dúvida. dúvidas ao vivo também. Se você perguntasse dentadura, talvez eu soubesse. É? É, dentadura. Dentadura é um tipo de prótese. Então, por isso que a gente ouvia falar muito em dentadura, né? Implante E dentadura. ponte móvel, já ouviu falar? A ponte móvel já ouvi Já falar. ouviu falar? já. Também, né? De vez em quando você vai morrer. E você também já ouviu falar em jaqueta? Jaqueta? É. Ah, nesse inverno vai Nesse bem, inverno né? é bom. Mas o pessoal Mas tem chamava, alguma né? coisa de jaqueta com dente? O pessoal chamava antigamente de jaqueta, É um nome pivô, popular, É né? o nome mais popular, mais antigo. Mas vamos lá. Vamos começar esse bate-papo aqui e já vamos começar pelo seguinte. Qual que é a maior procura dos pacientes? Qual que é a maior incomodação que os pacientes têm que vão lá te procurar? Porque para quem não sabe, a doutora Camila, né, e eu nós somos proprietários aqui da Oralcim aqui em Porto Ferreira, e ela que faz todas as avaliações, né? Então o paciente, quando tem uma necessidade, ele entra em contato com a gente lá no 3585-0800, né, também através do WhatsApp, conversa lá com o pessoal que faz o atendimento, e aí, então, agenda uma consulta com a doutora Camila, e ela, então, faz uma triagem, né? Primeiro uma triagem, vai entender a sua necessidade, e muitas vezes tem pessoas que procuram também, que acham que é implante, não é, né? Sim. Tem sim. várias coisas, mas conta um pouquinho assim, qual que é a maior procura que hoje tem lá para você fazer as avaliações? Qual que é a maior incomodação? Olha, no
modo geral, o desconforto para utilizar uma prótese removível. Então, o que se enquadraria numa prótese removível? Qualquer tipo de prótese, qualquer tipo de dente que você repôs, né? Você perdeu um dente natural, você fez um tipo de prótese para repor, onde você consiga tirar e colocar, né? Aí, nesse contexto entra o quê? Uma dentadura, né? Que pra gente é a prótese total, uma ponte móvel, que é a prótese parcial removível. Então, qualquer tipo de prótese que o paciente consiga ter esse acesso em retirar para higienizar e colocar de novo. Então, por que é uma das queixas maiores esse tipo de prótese? Porque ela é uma prótese que ela não devolve aquela força mastigatória que teria um dente natural. Então, qual que a principal reclamação do paciente? Eu vou comer uma carne, não corta. Eu vou comer, sei lá, uma salada, não corta. Eu vou comer vários tipos de alimento que não são tão molinhos, né? E a prótese, ela não dá conta de mastigar. E o paciente reclama que muitas vezes acaba engolindo inteiro, que em muitas situações ele está num restaurante comendo com a família e precisa levantar no meio do almoço ou do jantar, ali no meio da alimentação para poder limpar a prótese no banheiro. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Hoje, como a gente, né, trabalha muito com essa parte de implante, né, que é o nosso objetivo, a clínica, né, é o tratamento com os implantes dentários, então hoje eu posso falar que aparece de tudo um pouco. Paciente que perdeu todos os dentes, paciente que perdeu alguns, né, 2, 3, paciente que perdeu um só dente, paciente que não perdeu nenhum dente, mas chega com desconforto e aí a indicação acaba sendo extração. Então, acho que de tudo um pouco, não é nada assim, é só esse tipo de tratamento, né? Quando você fala aí nesse sentido de que o paciente está sentindo desconforto e aí precisa fazer a extração do dente, que tipo de desconforto normalmente é? Vamos lá, gosto ruim na boca, né? Sente um paladar diferente, às vezes um odor diferente, né? O paciente ele relata mau hálito, né? Doenças periodontais, que é quando o paciente ele sente que tem mobilidade no dente, o paciente fala, meu dente ele amoleceu, né? Geralmente a gente associa a doença periodontal. Dentes fraturados, paciente que às vezes sofreu um acidente, bateu a boca, ou às vezes paciente que teve que fazer algum tratamento, por exemplo, teve uma cárie muito grande, e aí teve que fazer um tratamento de canal, e esse dente não foi indicado fazer uma reabilitação correta. O que é isso? Às vezes o paciente ele associa, ele perdeu o dente com um tratamento de canal. E a gente observa que o canal foi 100% executado, tá tudo bem com o canal. O problema foi a parte externa, porque o tratamento de canal é dentro do dente, né? E a parte de fora seria a parte protética em si, que aí a gente indicaria fazer um pino, né? Fazer uma coroa. E é onde, né, eu consigo notar nas avaliações que o pessoal acaba não passando, né? Os profissionais. Acaba resolvendo o canal e fazendo uma restauração de forma provisória, vamos dizer assim. E o provisório para o paciente, ele vai levar até onde dá, né? Até onde aguentar. Então, eu acho que é nesse sentido. O que eu vejo assim, né, meu ponto de vista, não sei, pode me corrigir também, mas eu vejo que a gente vem de uma cultura, né, assim, no Brasil, de a falta de valorização do dente. Porque as pessoas têm aquela coisa que, eu tô com uma dor no meu dente, ou vinha lá do passado, né? A gente Sim. ouve várias e várias histórias. Olha, eu tô com uma dor no meu dente, eu vou lá no dentista e vou extrair esse dente. Mas você sabe o que eu notei em relação aos pacientes? O porquê de extrair o dente quando tem a relação de dor. Porque lá no passado, ele teve dor em um dente, ela, enfim, o paciente teve dor em um dente, e o diagnóstico era que, vamos tratar o canal. Mas o paciente, ele sofria tanto para tratar esse canal, eram tantas sessões, tanto sofrimento, que às vezes eu falo pro paciente, esse dente é só tratar um canal. Hoje a gente sabe que se o dente ele não tiver nada diferente do normal, se ele não tiver nada de complicação, um tratamento de canal é super simples, né? Desde que você saiba o que você esteja fazendo. Esse tratamento? Depende de como é que tá o canal. O dente em si, por exemplo, é um dente que ele tá com, a gente chama de bio, né? Ele não necrosou, não tá morto o nervinho que tem lá dentro. Então, na maioria das vezes, se tiver um canal tranquilo, às vezes acaba realizando sessão única, né? Inicia ali, trata o canal, já obtura tudo no mesmo dia. Não, Um único dia. Um único dia. É um dente que ele teve problema de canal, que a gente nota que já tem ali bactéria na região, às vezes precisa medicar, reavaliar, ver toda essa questão, e às vezes 2 sessões, dependendo 3,
mas a grande maioria não é igual antigamente, né? Que é onde o paciente ele passava por muito desconforto com o canal, acabava fazendo o tratamento de canal, gastava com o tratamento e passava um tempo, esse dente acabava sendo condenado. Ou por um canal não bem tratado, ou por vamos falar assim, um diagnóstico errado de como reabilitar. Ah, perdi muita estrutura, o correto aqui é fazer uma prótese sobre dente. Não, é passado restauração. Então... A prótese sobre dente, na verdade, é a construção de um dente de porcelana ou acrílico, é isso? Acrílico a gente acaba não trabalhando, né? E que você coloca em cima desse dente. Isso. Porque normalmente o acrílico ele é menos resistente, não é? Isso. Menos estético, menos resistente. A coroa sobre dentes tem que imaginar assim, você utiliza a raiz do dente como uma estrutura para você poder construir o dente em cima. Então a gente coloca um pino, né? Às vezes o paciente até acaba confundindo pino sobre dente com implante, né? Então, pino é sobre a raiz do dente. O implante ele é instalado dentro da estrutura óssea. Então, o implante ele é indicado para você que perdeu um dente. Extraí o meu dente, retirei ele inteiro. Aí é indicação de implante. Não, quebrei o meu dente, sofri um acidente, mas a raiz está ali. Aí é indicação, né? Óbvio, com uma avaliação, né, criteriosa para ver se não tem fratura nessa raiz nem nada. A indicação seria o pino e a coroa. Mas não é melhor extrair o dente direto em vez de fazer o canal? Não, é assim, ó, o que eu vou te falar? É o exemplo que eu dou para quem já passou por consulta comigo, sabe que essa frase eu utilizo muito. Dentista, cada um vai ter sua opinião, cada um tem uma formação, cada um tem uma faculdade, cada um fez uma especialização em um lugar, cada um tem os seus princípios para passar uma avaliação. Então, assim, as minhas avaliações são baseadas no que eu faria na minha boca, entendeu? Então, se eu tivesse quebrado um dente, eu extrairia meu dente imediatamente e eu colocaria um implante? Não. Mesmo sendo especialista em implante. Amo implante, é minha área. Eu falo assim, chega a brilhar o olho quando eu falo de implante, que é maravilhoso para quem perdeu. Mas se eu não faço na minha boca, eu não faria na tua. Entendeu? Então, sempre, os pacientes sabem que eu sou muito direta na avaliação. Vi que o dente ele tem uma possibilidade de tratar canal? Ok, nós vamos tentar. Eu nunca falo pro paciente, o canal é uma coisa que é certeza que vai dar certo, porque eu não sei como é que tá lá. Né? O canal, ele pode estar calcificado? O que é isso? O canal, a gente não consegue tratar até a região que a gente precisa tratar. E isso, a longo prazo, pode dar um problema pro paciente. Então, os meus diagnósticos são sempre baseados no que eu faria em mim e que eu faria em alguém que eu amo, entendeu? Sim. Então, não, eu não extrairia de imediato, porque a extração envolve outras coisas, né? Mas por que é melhor deixar o dente ao invés de colocar o implante direto? Porque você tem que imaginar assim, quando a gente fala de dente, o que acaba envolvendo o dente, né? Estrutura óssea, tecido queratinizado que é gengiva, tudo isso envolve, né? Tudo isso tem em volta da tua raiz. Muitas vezes, quando a gente acaba tendo que extrair, né, uma raiz, nem sempre, a gente sempre tenta, né, fazer um provisório imediato. O que é isso? Já coloca o implante pra gente tentar manter a estrutura. Mas é fisiológico, é corpo. Então, algumas vezes pode acontecer de ter uma remodelação. O que é isso? A gengiva que ela era certinha ali no dente da frente, ela acaba subindo, né? Uhum. A estrutura óssea, você que perdeu um dente, que sente que passa a mão, tem como se fosse um abaulado. Isso aí é reabsorção óssea. Sim. Então, pode acontecer isso. A gente sempre evita. Eu falo para todos os pacientes, amo implante. É a minha área, assim, da vida. Não faria outra coisa, nenhum outro tipo de especialização que não fosse implante e prótese sobre implante. Não me vejo em outra área hoje, né? Mas o futuro a Deus pertence, não dá pra saber, né? Mas nada substitui. O que Deus dá, o homem não devolve. Dente é dente, implante ele chega o mais próximo. Então, sempre eu vou lutar pra manter o dente, né? E quando não tem essa possibilidade, aí a gente parte pro implante que é tão bom quanto, né? Mas o implante de um dente natural tem as diferenças, né? E qual que seria a maior diferença entre um e outro? Eu acredito que a sensação de mastigação seria o ponto principal. Porque o dente, eu até brinco, é como se ele tivesse um amortecedorzinho em volta dele. O paciente mastiga, ele tem aquela sensação, né? Como que eu posso explicar? Uma sensibilidade para mastigar. Por exemplo, tô comendo uma pipoca, entrou um grãozinho, você tem aquela sensação. O implante, ele já é um toque mais seco, vamos falar assim, né? Então, o implante, o que dá isso pro dente chama ligamento periodontal. O implante não tem isso, né? Mas, né, não deixa de ser um ótimo tratamento. É só um comparativo de dente com implante.
Mas tem muitos casos quando o paciente perdeu, né, o dente, né? A melhor opção sempre vai ser implante. Paciente que tem, às vezes, uma raiz que ela não tá 100% para fazer um pino e uma coroa. Então, eu sempre falo pro paciente, eu tenho uma balança imaginária. Eu coloco, eu peso tudo lá. Longevidade de tratamento. O que eu posso prometer para o paciente? Quanto tempo vai durar esse tratamento? Então, eu sempre sou muito sincera, ó. A gente realizando esse tratamento é assim, assim, assado. Esse tipo de tratamento pode ser assim, né? Olha aí que legal, nós temos 6 perguntas, doutora. Pessoal que está no rádio, é isso, Paulinho? É isso. Olha que legal. Eu transcrevi, né, que eles mandaram aqui, e eu vou colocar na tela para você poder ler. Daí. Vamos lá, vamos tirar essas dúvidas já, agora, vamos nesse lá. primeiro bloco. Oi, doutora Camila, aqui é a dona Maria. O implante dói para fazer? É igual quando arranca um dente? É igual arrancar um dente? Oi, Maria, boa tarde, tudo bem? Maria, ó, uma notícia ótima para você, tá? O implante, ele é bem mais tranquilo pro paciente, né, de ser realizado. Por quê? Porque quando a gente fala de dente, ele envolve muitas estruturas anatômicas. E o implante é o que eu falo pro paciente. Ele é uma perfuração pequenininha e já desce o implante. Então, assim, no dia a dia, vamos falar assim, clinicamente, eu pergunto para todos os pacientes, e aí, como é que foi? Ai, doutor, ó, muito mais tranquilo do que eu imaginava. Nossa, quando eu tirei dente foi muito mais complicado. Então, assim, baseado no que os pacientes me passam, com certeza o implante é muito mais tranquilo do que extrair um dente. Muito mais. E aí, Maria, tirou sua dúvida? Posso aproveitar a pergunta Claro. da Maria e fazer uma de leigo mesmo, né? Claro. Quando se fala em implante, né? Porque eu brinquei no começo que a gente fala de dentadura, porque, por exemplo, minha mãe tem dentadura já há muitos anos, e tanto superior como inferior. Ela tem Aham. quantos anos? 88 vai fazer agora em agosto. Sabia que nós operamos uma paciente com 93? Não sei, agora o É, senhor está falando, né? 93. 93 anos. Mas era um pouco... muito resistente. Mas, enfim, Aham. quando se fala em implante, eu posso, por exemplo, implantar só na parte superior, só na parte inferior, de repente 2 ou 3 dentes que quebrou por um acidente, que eu tinha um amigo que de repente foi mergulhar na piscina Bateu a mão. e estava um pouco raso, e ele bateu no fundo e quebrou os dentes. Pode. Né? Com certeza. Pode só 2, tem que ser tudo. O implante não É existe, individual. não existe uma quantidade, tá? Ah, perdi um dente, pode. Perdi 2, pode. 3, 4, 5. E aí, no caso da tua mãe, no caso, que seria, ela usa dentadura, aí a gente realiza o protocolo, aí, que é uma grande dúvida dos pacientes. Nossa, doutora, mas eu perdi todos os dentes, e aí? Vou ter que colocar dente por dente, implante por implante? Não, gente. Quando o paciente ele perde, né, todos os dentes, ele já utiliza uma dentadura tanto superior quanto inferior, a média de implante que a gente utiliza na parte de baixo são 4 implantes e em cima de 4 a 6 média, mas não é regra, tá? A pergunta que eu fiz chegou aqui também. Chegou. Chegou? Vamos Paulinho, lá. deixa eu só falar rapidamente Pode aqui dos falar. nossos apoiadores desse projeto. Quero falar aqui da Paulo Ótica, tá? Para você que está precisando melhorar o seu visual e também enxergar melhor. Você Teu pode caso, procurar. né? O Paulo veio aqui, ele falou sobre o que ele... Olha lá, tá em promoção, hein? Tem promoção ali. Aquele ali essa foi da o lente. que você fez, né? Essa da lente aí, Savary Lux Liberty 3.0. Excelente essa lente, viu? Mas tinha uma pessoa que eu digo que ele estava com medo, estava com o braço curto, mas não queria com o usar braço óculos curto, nenhum. é. Mas Mas agora ele passou com o Paulo, ele fez. eu acho que é até essa fiz. lente. Semana Essa passada lente ele não. até veio de óculos aqui, mas hoje cadê o óculos? É que eu não... Eu tô usando... Tá parecendo aquele deputado. Eu falei que eu vou comprar aquela cordinha, ele Pra pendura, amarrar. não esquece O Paulinho é mais. difícil se acostumar com óculos, viu? Não É fácil. nada. Mas essa Você lente sabe desde aí- quando que eu uso óculos? É. Desde 1996. E se você tira, você acha estranho, não acha? Agora, o estranho Mas ele é a fazendo. mesma É. coisa. Depois que ele fez essa lente nova ali com o Paulo, ele elogiou um monte e ele tirou o óculos e falou, Camila, que estranho. Essa lente é tão boa, Ficar sem, né? porque ela tem, o Paulinho, ela tem essa Varilux Liberty Essa aqui? 3.0, ela tem um campo de visão ampliado, assim, sabe? Porque o que é ruim do óculos, quando a gente vai para o multifocal, o que é? Você se adaptar ali ela tem 3 níveis, né? O de perto, o médio e a longa distância. E é ruim de você fazer isso. Quer ver quando você está dirigindo, você vai virar para o lado, que é automático, quem não Sim, usa sim. óculos, você
olha e tá tudo certo. Agora, quando você tá de óculos, ela tem uma certa limitação, né? E essa lente é muito legal, viu? E aproveite, gente, acho que tá na promoção. Não, essa é a outra, Paulinho. Eu queria ver se de sol você não comprou. Não, de sol não. De sol Esse aqui, ó. De sol eu tinha comprado pra Camila e tomei dela. Ai, gente, sério. Mas tem grau, não tem? Fica a dica pro Dia dos Namorados, Mas o meu grau de longe é hein? pertinho. De longe é pertinho. De longe é pertinho. Fica a dica pro Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, é verdade, Você pegou gente, tá meu. chegando. Dia 12 de junho, né? Tá chegando, ó, pra quem... Isso aí ia gostar de ganhar um óculos? Eu? É. Não, Eu quero só que você devolva. mas eu quero um que não fique bom em você. Tem que ser um assim, não unissex. Tem que ser um que fique bom só em mim. Eu comprei um que eu já tinha experimentado, eu vi que ficou legal. Daí eu dei pra ela de presente e acabei tomando de volta. Você Então, acredita nisso? fica aí, gente. Dica pro Dia dos Namorados também, hein? Óculos de sol lá na Paulo Ótica. Beleza, Paulinho? É longe vocês ir lá, né? Pra nós é muito difícil. Dá eu acho que imagino. 15 metros. Oi. A pergunta? Pergunta, vamos lá. Eu perguntei da... Agora eu me perdi aqui, calma. Se teria possibilidade de Dona fazer um Danila, dente, Dona dois. Maria. Aqui, seu João. Meu nome é João. Quem usa dentadura pode trocar por implante, mesmo sendo mais velho? Olha lá, eu tinha perguntado. João, aí foi o que o William comentou. A paciente mais idosa que a gente atendeu, 93 anos, tá? Então, essa questão de idade, o que eu sempre explico para os pacientes... Só dar um adendo aqui, um reforço. 93 anos e nós fizemos implante, não foi troca de prótese, tá? Isso, foi protocolo, né? Que é o que se enquadra na tua pergunta. Então, quem utiliza dentadura pode trocar por implante? Pode, tá? Então, a questão de idade, a gente não leva em consideração desde que o paciente não tenha nenhum tipo de comorbidade. Então, sou hipertenso, tá controlado, né? Geralmente, eu tenho muita proximidade em conversar com os médicos. Então, eu sou hipertenso, eu passo com o cardiologista. Eu sempre acabo trocando ideia, passando qual tipo de cirurgia, tipo de medicamento para uma proteção do paciente, né? Então, se você não tem nenhum tipo de comorbidade que não esteja controlado, não tem idade. Implante não tem idade, né? Igual a gente falou, paciente de 93 anos. Perfeita. Eu sou suspeita, porque eu sou fã. Linda. 93 anos. Já tem os 3 anos fizemos, né? Tem 3 anos. Fez o protocolo inferior, no caso dessa paciente específico, ela não tinha nenhum dente, ela já usava dentadura tanto em cima quanto embaixo. E aí ela optou por começar pelos implantes de baixo, né? Até foi uma pergunta que o Paulinho fez, que eu acho que alguém mandou. Teria possibilidade de fazer Esse foi a minha só em pergunta. cima ou só embaixo? Tem. Então, no caso dela, ela fez o protocolo inferior, né? Que geralmente, né, no dia a dia também perguntando para os pacientes, o que incomoda mais? É assim, não vou falar que é unânime, mas 90% os pacientes reclamam muito mais da prótese de baixo do que da de cima. Então, no caso dela, embaixo foi implante e em cima ela continuou com a dentadura. Muito bem. Eu perguntei porque eu tenho um dente quebrado aqui. Ó, Caiu a obturação. consulta ao vivo, hein? Aí fica, de repente, você vai, como você falou, né? Vai comer uma carne e a carne entra bem naquele lugarzinho, né? Ele mira ali, Você né? fica tentando, aí você tem que fazer. Eu me vi naquela situação, tem que levantar aí no banheiro, às vezes na hora. Não, e é bem comum. Porque você não consegue tirar. Aí já fica o convite para ir lá fazer uma consulta de avaliação neural Já tá agendado. comigo. Às vezes, assim, Já com transmissão, tudo, né? Com transmissão ao vivo. Já vamos fazer uma consulta agora, gente. Acha o espelho. Agora não, porque eu não escovei o dente, só não vai começar. Vamos lá. Mas, viu, Paulinho, essa questão da idade, para reforçar aqui também, igual o seu João perguntou ali, né? Nós tivemos já paciente que chegou lá pra gente com 80. Muito comum. Assim, eu vou contar a história de uma paciente aqui, que eu acho que é bem legal. No dia que ela passou com a Camila tinha feito o diagnóstico dela, que era de implante, né? E eu perguntei pra ela, falei, faz muito tempo que a senhora perdeu os dentes? Ela falou, não me lembro. Eu falei, faz quanto tempo que a senhora vem guardando, né, um dinheiro para poder fazer o tratamento? Ela falou assim, faz muitos anos. E, seu João, para deixar o senhor muito tranquilo, quando o senhor procurar a gente no Oralsim, é isso que a gente tem com todos os nossos pacientes. Imagine uma pessoa que ficou tantos anos sem os dentes, tantos anos guardando um dinheiro. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é ter respeito com essa pessoa e entregar o melhor. Independente se você tem o pagamento à vista, se você precisa parcelar, enfim, qual que é a sua condição, o nosso foco é o quê? É resolver o problema do paciente, tá? Porque a gente sabe o quanto um tratamento odontológico bem feito, né? Porque eu reforço isso, porque infelizmente
nem todo mundo está levando isso a sério, nem todo mundo está respeitando. E eu sempre vou bater na tecla com isso, porque isso me revolta. Porque do outro lado é um pai, é uma mãe, é um filho, é alguém que está com expectativa, é alguém que ficou muitos anos sem poder comer o que gosta, sem poder sorrir, muitas vezes sem poder tirar uma foto, e muitas vezes sabe fazendo o quê? Atrás dessa vergonha, e não divide nem com o marido, com a esposa, e nem com os filhos. Porque é vergonhoso passar por uma situação como essa. É vergonhoso. As pessoas que usam dentadura, prótese, que estão nos ouvindo, tenho certeza que estão entendendo o que eu estou dizendo. Então é isso que a gente faz, viu, Sr. João? É poder ter muito respeito com as pessoas. Eu tenho certeza, se o senhor nos procurar, se o senhor usa uma prótese ou conhece alguém que usa, indicar para ir lá na Oral Sim, essa pessoa vai ter o melhor tratamento que ela merece. Não estou nem o possível, é o que ela merece. E que essas pessoas merecem são sempre o melhor, tá? Então vocês cuidem quando for procurar para fazer um tratamento odontológico, porque o implante dentário ele é o último recurso. Ele é o último recurso, não existe nada depois do implante dentário. Então uma escolha errada pode trazer um problema maior do que já existe, tá? Então isso fica mais como um alerta, né? E eu tenho certeza que, seu João, a gente vai devolver sorriso para o senhor assim que o senhor nos procurar, tá bom? Posso me dar como exemplo? Por favor. Você falou de dinheiro, de pagamento, às vezes o pessoal... Porque às vezes a gente não tem esse zelo, né, de ir guardando. Sim. E às vezes quando você tem esse zelo de ir guardando, acontece algum outro tipo de imprevisto. Vou dar um exemplo meu agora recentemente. Fazendo uma pequena reserva, meu filho está construindo, você acaba ajudando, então você vai ir fazendo uma pequena reserva. Aí quando você falou, agora acho que vai dar para... Porque na verdade eu não estava ainda pensando no implante, agora... Né, porque nós vamos ter que conversar, fazer uma reunião, eu, vocês e o Paulo Fávaro, porque o meu óculos também já está vencido há uns 2 anos. Quer dizer, vai ter que trocar. Né? Vamos fazer um combo. Vamos fazer um... E aí você estava aguardando. O que aconteceu semana passada? Rolamento do carro, suspensão e o escapamento. Quer dizer, daí você já foi 3, quase 5 mil só para fazer o carro, né? Tudo bem, você parcela em 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Mas não está contando com aquilo, né? Não tá, porque foge do orçamento. Você pensa numa parcela de X. Os pacientes, eles falam bastante também questão de família, né? Mas tive que ajudar um filho. Eu estou dizendo, você está relatando. A tua experiência, é o nosso dia a dia. Então chega, mas chega no momento que isso começa a te incomodar. Até um tempo atrás não incomodava tanto, né? Passava a língua assim, mas chega um momento em que a língua não resolve mais. E a língua parece que ela procura o que incomoda, né? Exato. Se tem uma pontinha, a gente sabe que não é para pôr a língua ali, ela vai ficar lá. Até você chegar e machucar a língua, exatamente, né? Porque o dente, ele lasca, ele fica, né? O dente que é um osso? O que é o dente? Na verdade, não, assim, não é osso. Como que eu vou explicar o que é o dente? Não sei, só que é dentista. Ele é feito de esmalte e dentina, e a parte interna dele tem a polpa. Enfim. Que é o nervinho. Quando quebra, fica pontiagudo. E machuca, às vezes. Muitas vezes. Só que uma coisa que a gente tem que reforçar. O cara fala com uma certa experiência, né? Mas eu tô dentro de consultório desde criança, né? Não, eu tô falando de machuca... Por quê? Mas é o dia a dia. Mas é que você está vivendo a situação exatamente, atual. Né? Mas o que eu sempre falo para os pacientes, que é preocupante nessa questão de quebrar dente natural, por quê? Porque a nossa boca, você tem que pensar que o dente, onde ele está fixado? Dentro da estrutura óssea, né? Dentro do osso tem toda uma terminação nervosa, que ali passa sangue, passa tudo. Se você tem um dente que você quebrou, e esse dente ele teve uma quebra que chegou ali na parte do canal, e gente, nem sempre o paciente sente dor. Não sente. Eu pego muito caso de paciente que está com dente abertos há anos e nunca sentiu nada. No meu caso. A tua saliva, né, a gente tem bactérias na nossa boca que elas são da região da boca. O que acontece? Se essa bactéria, ela cai ali dentro da estrutura, né, do dente ali que está aberta, no final do nosso dente, a gente tem um forame, que é como se fosse um buraquinho. Então, essa bactéria que é minúscula, ela entra ali dentro do dente, né?
cai ali nesse forame, entra na parte óssea e cai na corrente sanguínea, se essa bactéria ela vai para o coração, pode dar um problema muito grave, né, que chama endocardite. Então, é muito sério. Se você tem um dente quebrado, às vezes eu falo para o paciente, olha, não quero realizar implante no momento. Gente, resolve o problema, né? Não quer fazer o implante agora, pensa em fazer uma ponte móvel, né, uma dentadura, ok. Mas dentes abertos, dentes quebrados, são super perigosos para a saúde do paciente. Parece que não, mas pesquisem. Endocardite, gente, é muito sério. Então, não é brincadeira. Não, e traz Eu não vou nem pesquisar. Não, Paulo, é tão Pesquisa, sério. por favor. Não é tão sério que pode trazer o paciente a óbito. Até óbito, é. Gente, eles não estão pondo medo, não, viu? Não, É uma realidade. É uma realidade. E às Não, vezes é- a gente fica Ignora. se furtando Graças a a buscar Deus o nunca auxílio, né? aconteceu comigo. Graças a Não, Deus. ignora. A gente né? fala, não aconteceu comigo, né? Porque ela tá viva. Não, no sentido assim, de paciente Não, que paciente em passou por tratamento, isso. né? Exatamente. Mas às vezes a mas gente não acontece. procura mesmo, né? Acontece. Ou por N motivos. É. E às vezes, né, por exemplo, no meu caso é 2 dentes quebrados. Então, Você fica imaginando, não, mas vai ficar muito caro. E às Então- vezes então não você é vai tudo lá aquilo. Não. eu vou ver um horário, vou te mandar uma Quinta-feira é mensagem. impossível, meu irmão. Fechamento de jornal tem que ser segunda ou A terça. prioridade é você. Não, mas se eu não fechar o jornal, pode ser brincadeira. Tá, Segunda ou segunda-feira? terça, Segunda-feira, então. tá bom. Sem falta. Eu vou mandar uma mensagem no seu zap. Sem falta, Tá tá? bom. Isso aí não pode deixar pra depois, Paulinho. Ok. Beleza? Tem mais Quem tá perguntas? nos ouvindo também, ó. Gente, tá com dente quebrado, dente aberto. Não deixa pra depois. 35850800, tá? Pode tanto ligar quanto mandar mensagem. Boa tarde, doutora. É verdade que o canal enfraquece o dente? Ouvi dizer que depois o dente quebra fácil. Nossa, essa é bem comum, gente. Muito. Isso É? aí eu escuto umas 3 vezes por dia na clínica. É, Por quê? curiosidade comum mesmo, Por né? que todo mundo tem essa dúvida, gente? Por quê? Porque é muito comum o profissional orientar o tratamento de canal, e é aquilo que a gente conversou no começo do programa. Faz o tratamento de canal, mas não passa a forma correta de fazer a parte de fora do dente. Então vamos lá, antigamente os pacientes faziam tratamento de canal e a grande maioria de quem faz canal que a gente conversa, você vê aquela restauração prateada de amálgama, né? Que Isso. podia usar antigamente, hoje em dia a vigilância não libera mais, né? Por conta do mercúrio que contém nela, então é tóxico Não faz pra muito gente. tempo que eu fui não, mas a minha é assim, tá? De amálgama? É. Jura? É que não faz tanto tempo assim que eu Ah, falo. tá. Entendeu? Não faz tanto tempo, deu pra entender. Tem quantos anos já essa restauração? Ah, É da escola ainda ou não? não é da escola, Foi não. depois da mas- escola. É porque Foi logo eu depois. atendo muito paciente que fez na escola e até hoje está com a restauração lá. Algumas sim. mas- Então, assim, esse tipo de restauração de amálgama, eu falo que é uma restauração que ela acaba se adaptando melhor em cavidades grandes. Então, o paciente perdeu muita estrutura de dente. Essa restauração, ela acabava segurando mais. Hoje, como ela não é liberada, né, a gente acaba fazendo restauração só com resina, que é maravilhoso, gente, não perde qualidade. Só que o dente, quando você perde muita estrutura, ele não tem indicação de ser restaurado. Então, tratamento de canal, o que eu falo para o paciente? Todos os seus dentes têm canal, todos. O que é o canal? É um espaço que a gente tem dentro da raiz que acomoda um nervo. Quando você faz o tratamento de canal, o que você realiza, né? Você tira esse nervinho, coloca o material, né, que a gente chama de obturar o dente, coloca o material no lugar que tinha esse nervo. Obturação. Isso. Então, restauração é a parte de fora do dente. Obturação é a finalização do canal. Então, não, se você fizer um tratamento, resumindo a pergunta, se você fizer um tratamento, né, de canal com qualidade, onde você realmente trata o lugar necessário, você não alarga esse canal, né? Você consegue seguir, né, a anatomia desse canal de forma correta, não enfraquece, gente, não enfraquece. Eu tenho um canal porque eu era uma criança bem ativa, caí de cima da mesa, bati a boca, tá? Então, mais um motivo, canal não é só por cárie, canal é por trauma também. Então, se você sofreu um acidente, se você bateu a boca, enfim, o meu foi de cima da mesa, eu tava brincando, e você nota uma coloração diferente no teu dente, mesmo que não note coloração, o meu ficou acinzentado na época. Mas se você teve um acidente muito forte, né, de bicicleta, de moto, de carro, a gente sempre fala que é muito importante realizar o raio-x para ver se não tem nenhum tipo de problema, né? Porque o canal, ele não necessariamente pode dar na hora, pode acontecer de ver o problema ali depois de anos, né?
Então, façam as consultas regulares, porque a gente consegue diagnosticar tudo isso, tá? Maravilha, deixa eu falar de mais 2 apoiadores. Já colocamos de volta aí, Paulinho, a pergunta. Preciso falar da Divi e da Estúdio Vilano, do meu amigo Sérgio. O Sérgio estava lá comigo agora, a gente estava fazendo uma reunião discutindo sobre algumas ideias novas. Então, sempre que eu preciso renovar as minhas ideias, melhorar ali a minha publicidade, eu sempre procuro a Divi e a Estúdio Vilano. Eles que nos ajudam a produzir todos os materiais. Gente, eu estou falando por experiência, tá? São muito bons. Trabalham muito... Olha lá, baixa mais um pouquinho ali. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho, né? Baixa. Olha o William no cantinho. Olha lá. Cada produção começa com uma ideia. Aí, tá vendo? Olha lá. Parece você, Para William. comprovar que a gente É o William. usa. Olha, tá escrito oral lá atrás. O oral simplante. Tá vendo como é que é? Para comprovar. Então, se Eu você... já fiz 2 merchan num só, hein? Tá vendo? É. Se você precisa, né, dar uma melhorada na sua imagem, na sua empresa, é Estúdio Vilano e Divi Propaganda. Ok? Ok. Pergunta na tela. Pergunta na Vamos lá para ver o que o pessoal está precisando. Sou Letícia. Quanto tempo leva para fazer um implante completo, desde o começo até colocar o dente? Oi, Letícia, tudo bem? Olha, implante completo, acredito que você está falando de paciente que usa dentadura, né? Então, assim, quando a gente fala de implante da boca inteira, é o protocolo. Quando o protocolo, como que a gente consegue explicar para o paciente questão de tempo? Então, eu vou te falar da mesma forma que eu falo nas consultas. Quando a gente realiza um raio-x panorâmico, que é o exame que a gente utiliza para poder passar para o paciente, né, se tem osso, qual é a média de implante que a gente vai utilizar, porque implante não é padrão, tá? Então, a gente tem diâmetros e comprimentos diferentes, que são indicados para cada caso, né? Então, cada caso é um caso. Quando a gente realiza esse raio-x panorâmico, no exame a gente consegue ver estrutura de osso. Então, é o que eu explico para o paciente. Letícia, olha, no teu caso, eu estou vendo que você tem estrutura óssea para realizar o implante. Porém, a gente dá um prazo de tratamento, eu acho muito complicado. Por quê? Por mais que a gente realize, por exemplo, uma tomografia, que é um exame 3D, o que é isso? Eu consigo ver toda a arcada, eu consigo movimentar para ver tudo. Eu não sei como é que tá essa estrutura de osso ali na região. Então, tem paciente que o osso, ele é mais poroso. Então, isso quer dizer o quê? Na hora que eu coloco o implante, ele não tem um travamento tão alto. Então, eu aguardo, né? Nesses casos, eu tenho que aguardar um pouco até esse implante ósseo integrar. O que é isso? Ele grudar na tua estrutura óssea. Agora, quando eu tenho estrutura óssea mais, vamos falar assim, uma estrutura óssea mais firme, e eu coloco esse implante ali, e ele tem um travamento alto, isso tudo a gente mede por torque. É como se fosse uma catraquinha, né? Newtons ali, a gente consegue ter noção na hora da cirurgia. E eu tenho um travamento alto, a gente já inicia momentâneo, né? Então, opera num dia, no mesmo dia já faz a moldagem desses implantes para ter uma cópia da boca. No outro dia, a gente já prova toda a parte de estrutura, faz a mordida e a gente dá sequência na parte estética até o paciente aprovar. O que eu sempre explico para os pacientes? Carga imediata a gente precisa fazer de forma rápida. Porém, eu sempre falo para o paciente, não esquece que isso é teu sonho. Então, olha, reolha, eu saio da sala, eu falo para o paciente, olha tudo. Qualquer coisinha que você não gostar, desde um volume de gengiva, até uma cor de dente, até um modelo de dente, olha. Porque o paciente, ele chega com aquele sonho tão grande de colocar o dente. Sabe aquela coisa que a gente quer atropelar? Ai, termina logo. Não, fala pro paciente, olha tudo, vê o que você quer melhorar, porque enquanto a gente tá provando o dente, dá pra mexer em tudo, tá? Então, essa questão de tempo é variável, depende de como tá a estrutura óssea do paciente, tá? Você sabe o que é legal disso, Paulinho? É uma das coisas que eu sempre reforço, né? Eu não sou dentista, eu sou formado em administração. E o dia que a Camila me chamou para esse desafio de ter uma clínica odontológica, da gente construir um sonho juntos, né? Que foi onde a gente foi escolhemos aqui, primeiramente, a gente abriu a clínica em Pirassununga e aí depois nós abrimos aqui e hoje a gente está 100% focado aqui no Porto Ferreiro, que foi onde a gente escolheu recomeçar mesmo, né? Essa sensibilidade que ela passa aqui é uma realidade que a gente tem todos os dias, né? Porque não é só agradar pelo tempo, mas é agradar por aquilo que eu espero, né? Aquilo que eu estou procurando de fato. Porque imagine você trabalhar com o sonho de uma pessoa que está esperando 15, 20, 30 anos para poder ter os sonhos novamente.
Então não dá para brincar com isso. É uma responsabilidade muito Tem que ser muito grande. sério. Tem que ser muito sério, né? Deixa eu fazer outra pergunta de curioso, viu, doutor William? Há uns 11 anos atrás, eu estava ainda na TV Mix regional, em Pirassununga, se for de Pirassununga, eu lembrei de um amigo, e esse amigo, ele tinha os dentes, mas eram tortos, e, enfim, eu acho que ele não estava satisfeito. Sim. E foi, né, buscar e fez um implante. Só que a gente está acostumado com o cidadão, né? Você vê o sorriso dele. De repente, quando ele chegou lá na TV, que ele me ajudava, ele era meu cinegrafista, e mudou os dentes todos brancos, porque os dentes da gente com o tempo não fica tão branquinho, um pouco mais amarelado. Gente, que não era comigo, assustei, mas ele estava super, hiper feliz. Acontece isso, da gente de repente levar um choque, porque mudou totalmente o sorriso dele. Mas assim, Isso para mim. Mas na né? tua opinião, você se assustou Porque positivamente? sim, porque ficou muito bonito ou você estranhou? Gente, não, eu estranhei porque ficou muito bom, né? Quer dizer, aí você leva um susto, porque os dentes mais uniformes, porque ele tinha um dente de um tamanho, outro dente de outro tamanho, e de repente ele optou por ficar mais uniforme, né? Certinho. E ele tá super feliz, o importante também, né? Mas a gente levou um susto, porque você tá acostumado. Ah, né? não, o dente ele muda muito, né? O Fácil. que acontece assim, ó, tem o lado positivo e tem o negativo, porque a gente também leva um susto de vez em quando, né? Quando a gente vê alguns trabalhos, né? Mas assim, eu acho que é bom você reforçar como é que você, enquanto protesista, né, especialista em prótese, Isso. como que você analisa o rosto para você poder construir um sorriso? Ai, Para não gente, dizer assim, ó, É. fez um dente gigante, ou fez um dente pequeno, era muito escuro, ficou muito branco. Da sua opinião técnica de como que você constrói sorriso, acho que vai ser bem legal É isso aí. para a gente poder entender esse Pra contexto. mudar, né? Porque de repente o rosto, o cara escolhe e não tem como, depois que fez o implante tá feito, né? Ou existe uma técnica, por exemplo, que eu consigo ver, né? Hoje existe Dá pra ver. antes, fora, você vai ficar assim. Dá para fazer uma prévia, né? Lógico que não é fidedigno, digamos Não, assim. essa prova que é feita em boca do paciente, ela já é para o paciente ver Mas como é que isso vai também ficar. acontece no processo. Então, por Dentro exemplo, do processo, a o hora que você paciente está vai construindo ver. a prótese, antes de finalizar, existem as provas. Né? Entendi. Prova de dente, aí você vai assimilar se a cor ficou interessante ou não. Isso tudo o paciente vai escolhendo. Então, assim, minha opinião, eu particularmente, eu acho que eu não gosto daquele sorriso muito artificial. Então, um dente muito branco, muito branco. Mas isso é particular de cada profissional. Isso eu deixo muito claro para os pacientes. Eu gosto, assim, de um dente branco, mas uma coisa harmônica, uma coisa que não... Bem próximo do natural. Exatamente, uma coisa que as pessoas olham e falam, nossa, que bonito, mas não que olhem e falam, nossa, bem branco, né? Então, assim, mas isso aí é particular. Faço dente branco? Faço, com certeza, porque a gente tá falando de tonalidade. Agora, quando a gente fala de tamanho de dente, né, tem toda uma medida que é realizada dentro da boca do paciente, onde a gente escolhe o meio do rosto, né, que daí a gente chama isso de linha média, onde vão ficar os dois dentes maiores ali da frente, posição de canino. Então, tudo isso, né, é feito na parte prévia da prótese. Isso a gente manda para o laboratório vai ver as medidas tudo certinho dessa prévia que a gente mandou, e aí o laboratório manda um dente compatível com o tamanho da boca. Só que, né, não existe só um tipo de dente. Então tem dente mais quadrado, dente mais redondo, dente mais volumoso. Enfim, então, o que eu sempre explico para o paciente? Vamos fazer uma montagem inicial baseado na tua boca, só me dá um norte. Você gosta de dente mais quadrado ou dente mais redondo? Só para eu ter uma noção. Veio a montagem, aí o paciente vai sentar na frente do espelho e vai falar, ó, gostei disso, disso não. E aí é onde a gente consegue fazer as trocas. Eu sempre friso com os pacientes, principalmente o paciente que tem prótese muito antiga. Então, você que tem uma dentadura muito antiga aí, pode dar uma olhada. Geralmente eram dentes muito quadrados, dentes muito iguais, né? Sem uma estética definida. Hoje em dia não existe mais isso, a não ser com um dente muito simples, que a gente acaba nem usando, né? Mas em dentes com uma qualidade melhor, eles são dentes mais próximos ao natural, né? Então, assim, os centrais, né, que são os dois dentes da frente maiores, os laterais que são o dentinho do lado um pouco mais fino, o canino mais volumoso. Então, a gente acaba utilizando o dente que tem uma estética mais próxima ao dente natural.
Mas dente, formato, tamanho e cor é único para cada paciente. Então, a gente vai seguir o que fica mais harmônico, o que fica mais estético com cada um. Eu acho que isso que é legal a gente dividir, porque quando você vai fazer uma análise, né, do paciente, é muito importante levar em consideração todas essas coisas. Então, por isso, gente, que, como eu falo, vai realizar seu sonho, tá esperando por muito tempo, né, você tá sofrendo aí com tudo isso. A escolha de um profissional qualificado, de uma clínica que tenha profissionais qualificados, é de extrema importância, né? Porque senão você vai ter toda uma expectativa de anos sendo jogado pelo ralo, porque você não vai gostar do resultado, tá? Outra coisa, qualidade de material, principalmente odontológico, é uma coisa que você não consegue ver. Você só vai descobrir isso depois de um tempo. E aí é onde vem o prejuízo. A Janinha mandou aqui um áudio, só que o áudio eu não estou conseguindo pôr no ar, viu, Janinha? Então, se você puder escrever, fica mais fácil. Ela até mandou umas fotos aqui, né? Só para a gente entender. Então, claro. Se você puder mandar por escrito, aí a gente consegue ler e passar aqui para a doutora Camila e para o William também. Vamos lá, tem mais uma aqui, ó. Aqui é o Zé Carlos. Quando o dentista fala que tem que fazer canal, tem como evitar ou é a única saída? Ai, Zé, vamos lá. Pergunta complexa. Como que eu posso te explicar? Eu vou te falar baseado no meu diagnóstico. Sempre que eu indico o tratamento de canal, eu consigo justificar para o paciente o porquê que eu estou pedindo. Então, assim, geralmente eu termino a consulta sem dúvida. Canal, ele é indicado em que situação? Ah, bati a boca, necrosou. Aí, o nervinho lá morreu, né? Necrose é a morte ali do nervo. Tem que tratar canal. Tive uma cárie muito profunda, que atingiu ali o início do canal. Também tem que tratar, porque a partir do momento que essa cárie contamina o nervo ali, vai gerar uma necrose, então tem que tratar. Em alguns casos, hoje aconteceu um caso de uma paciente, né, a Aparecida, né, que ela foi na clínica, ela tem um dente, que ela tem uma restauração dessas escuras, enorme a restauração. Isso muito antiga, eu conversando com ela. Só que essa restauração quebrou um pedaço e ela tá infiltrada. Então, o que isso quer dizer? Como é antiga, formou uma infiltração e ela tá com uma cárie por baixo dessa restauração. E é um dente que ela perdeu praticamente o dente inteiro, ela só tem a parte de fora do dente. O dente, ele não tem nenhum tipo de machucado na estrutura óssea, nem nada. Só que é um dente que, se a gente quiser manter, a indicação é pino e coroa. E, obrigatoriamente, quando a gente faz pino e coroa, tem que tratar o canal. Então, é isso que o dentista tem que te passar. Mas o porquê do canal? Esse nervinho, ele já morreu? Tem alguma infecção? Tem alguma contaminação ali no osso? Ou não? A indicação é de tratar canal para poder reabilitar esse dente. Ó, o canal tá impecável, mas eu preciso tratar canal para poder fazer um pino e uma coroa. Eu não sei se eu consegui tirar a tua dúvida, mas é mais ou menos nesse sentido, tá? Se tiver dúvida, é só ir lá, né? É verdade, Também, te convida aí, Zé. Vamos pensar assim, ó. Se você for indicado no tratamento de canal e você tá com dúvida, vai lá. A gente vai fazer um raio-x, vai entender. E a Camila, ela é muito didática nesse sentido, porque ela explica no detalhe e, logicamente, com o raio-x em mãos vai ficar muito mais fácil, né? Tudo vai ficar muito mais simples aí. Eu desenho, gente. Bem mal. mas geralmente dá pra entender. Ela vai fazer o desenho. Você não tem aquelas boquinhas pequenininhas pra mostrar? Eu tenho, mas eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar. Eu acho legalzinho. Mas eu tenho todos os tipos de modelinho de boca. De canal, de implante, tem tudo, gente. Olha, a Janinha mandou aqui algumas coisas. Primeiro ela falou que ela tem medo do dentista. Ixi, então ela não pode passar perto da Camila. Então você vai lá me conhecer, Janinha, que você vai perder o medo de desde dentista. menina até hoje, só de ouvir aquele aparelho fazendo barulho, ela já tem medo. Eu acho que esse deve ser um dos maiores medos assim, da população mundial. Eu gosto de ouvir aqui. Ô, Janinha, eu vou te dar uma solução aí pra você que não gosta do barulho da caneta. Vou comprar um fone de ouvido pra Janinha. A gente coloca põe um abafador, né? Nós coloca uma colocamos música. a rádio comunidade. E fica ouvindo música. E ela vai ficar ouvindo a rádio comunidade. Resolvido, Janinha. E ela fez aqui uma colocação sobre colocou para usar, tem que colocar parafuso, tenho medo, minha vizinha tirou tudo e as bochechas delas ficaram roxas. Misericórdia. Fica roxa, não? Essa questão de ficar roxo, o que eu sempre explico pro paciente? Pode acontecer, é uma cirurgia, gente. Não... O implante, você tem que pensar o seguinte, a partir do momento que você sabe o que você está fazendo, a gente tenta fazer o mínimo invasivo possível. Então, o que isso quer dizer?
tenta fazer a cirurgia de uma forma mais delicada possível. Mas a questão de ficar roxo ou não tem como você falar para o paciente, não vai. Porque tem paciente que às vezes tem um pico de estresse, fica roxo, sem bater. Tem paciente que às vezes só de relar fica roxo. Então, eu sempre sou muito sincera. Pode ficar roxo? Pode. Tá? Eu passo medicamento para evitar, tá? Isso, mas é fisiológico. Então, pode acontecer. Da pele, né? Da pessoa. Não é muito comum com a gente, né? Em alguns casos acontece sim, mas pode acontecer. Incha, mas é o que eu sempre falo, nós não trabalhamos com matemática, é biologia, né? Então a biologia ela não é exata. Não é exata. É fisiológico, cada corpo reage de uma forma. Olha a última pergunta, William. Oi, doutora Camila, implante é para a vida toda ou depois de uns anos tem que trocar? Essa é muito boa também, gente. O implante, né? Quando a gente fala de implante, a gente está falando de cirurgia, né? Então, o implante é o quê? É a colocação da raiz artificial na estrutura óssea. Então, quando você realiza uma cirurgia, né, de implantes bem executada, bem planejada, onde a cirurgia ela é muito bem feita e o paciente ele cuida, porque... Isso é importante ressaltar, né? Porque a ideia o paciente acha que ele tira o dente, coloca o implante e depois não cuida mais, né? Exato. Tem muito paciente que fala, mas eu penso em tirar tudo porque... depois eu não vou ter mais dor de cabeça. Não, gente, implante tem que ter cuidado, tem que ter higienização, tem manutenção. Então, se você fez seu implante, tem que fazer limpeza, tem o período correto, né? Baseado em cada paciente. Mas a cirurgia em si, se você tem um cuidado, realmente é para a vida toda. O que a gente fala para o paciente que tem necessidade de troca é a parte protética. Então, implante a gente está falando da parte de dentro do osso, que é o quê? É onde vai travar o dente. Mas o dente em si, com o passar dos anos, tem necessidade de troca sim, tá? Por quê? Porque ali você pode pensar em fazer 2 tipos de prótese, de porcelana ou de acrílico. Então, isso com o passar do tempo vai ter desgaste, né? O nosso dente natural, ele tem desgaste, então a prótese também vai acontecer. Mas a porcelana dura mais, né? Dura, né? Quanto tempo eu vou ter que fazer a troca da prótese? Depende. O paciente que tem bruxismo, às vezes, acaba tendo que trocar antes porque tem um desgaste. O paciente que não tem bruxismo tem uma durabilidade maior. Então, eu, com meus pacientes, o que eu faço? Eu acompanho. Entregou a prótese hoje, eu marco um retorno daqui 1 mês, eu vejo como é que tá. Tá tudo bem, tá higienizando? 6 meses depois a primeira limpeza. Depois, se tiver tudo ok, 1 vez por ano. Então, não é uma receitinha de bolo, né? Eu falo que cada paciente é único pra gente. Cada um a gente vai caminhar de uma forma. Acho que faz mais de ano que eu não vou no dentista. Não pode. Ai. Não pode. Acabou aqui as perguntas. Acabaram as perguntas. Que legal, hein? Participação do pessoal aí. Quero agradecer muito quem participou. Quero também convidar para quem ainda não nos segue nas redes sociais, 12:00 em ponto. Pode pesquisar lá no Instagram, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, né? Para quem quer assistir os episódios inteiros aí, tá? E para quem tá ao vivo, logicamente, toda quinta-feira, 12:00, tá? Do 12:00 a 1. Gente, outra coisa, né? Tem muito paciente que tá escutando isso e a gente agora e... Às vezes, por algum motivo, não conseguiu tirar alguma dúvida, né? Ou, enfim, tá escutando, mas tá fazendo alguma atividade que não dá pra parar agora pra mandar mensagem. É o caso da Janinha. Ela tá escutando, ouvindo o rádio e fazendo comida, né? Como sempre, né? E, Janinha, que gostoso, hein? Aí ela pegou só pra fazer a pergunta. Olha aí. Então, mas tem pessoas que escutam, mas não conseguem mandar as dúvidas. Então, assim, gente, eu quero fazer um convite pra todo mundo que tá escutando a gente. Se você tem dúvidas sobre qualquer parte odontológica, se você perdeu um dente, se você tem ponte móvel, gente, tudo relacionado à boca, tá? Se vocês têm qualquer tipo de dúvida, tá? Liga lá no Oral Sim, marca uma consulta de avaliação comigo, que tudo que eu puder tirar de dúvida, tudo que a gente puder resolver, tá? Nós estamos à disposição e aguardando vocês. É exatamente isso. Eu acho que isso é muito pessoal e particular, né? A gente fez algumas perguntas genéricas, claro, né? claro. Mas muito importantes. Porque cada boca é boca, né? É dúvida de muitos pacientes. O que acontece, Paulinha, assim, às vezes a pessoa acha que é uma coisa e é outra, né? Por exemplo, eu tô com um dente aqui que trincou, mas talvez trincou até a raiz, não sabe, né? Por exemplo, eu tô com o dente aberto aqui, me incomoda só quando eu como, mas e o risco ali da endocardite? Quantos pacientes não chegam na clínica, eu vou ter que tirar tudo. Aí você vê o paciente tem 8 dentes impecáveis, que às vezes precisa de uma limpeza e uma restauração. Então, assim, mais uma vez, gente, diagnóstico odontológico é muito particular.
de cada profissional que está te atendendo. Então, tem dentista que prefere já ser mais invasivo tirar, tem dentista que prefere manter, e tá tudo bem, né? Cada um, mais uma vez, cada um tem uma escola, cada um tem uma formação, cada um tem o seu princípio, mas se você tem dúvidas e quer fazer uma consulta de avaliação, você está convidado a ir na Oral Sim Implantes e fazer uma consulta de avaliação comigo. A senhora falou de, às vezes, alguns preferem tirar, outros preferem manter. Em termos de sensibilidade, frio e quente, né? Que às vezes, tudo que eu vou comer tem aquela dor. Se é muito gelado, dói. Se é muito quente, também dói, né? Que é a sensibilidade. Tem uns que é só para quente, outros só para frio. E tem uns que tem essa sensibilidade. É o dente, é a estrutura, né? Ixi, o dente já não presta mais, vou ter que tirar e trocar. Deus o livre, meu Deus, nem brinca. É assim, ó, tem paciente que tem uma sensibilidade, vamos falar assim, sensibilidade mesmo, tá? Não tem cárie, não tem nenhum tipo de recessão, não tem nenhum tipo de nada, o dente tá impecável, a pessoa tem sensibilidade. Então isso é